pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, da mensagem, da reflexão, tá bom? Então é isso.
Meu amigo João Carlino está lá em Portugal ouvindo a gente. Deus abençoe. Para os íntimos é Buiú, mas isso não tem problema não. Então, gente, como tem sido esse tempo de quarentena? O que você tem pensado? Como tem sido isso na sua cabeça? Ouvindo essa música que eu não sei se você conseguiu ouvir, depois é uma música muito bonita, é da Gabriela Rocha, mas nós tentamos passar a versão do vocal livre. Do vocal livre. A versão do vocal livre é muito bonita também, né? Mas o que me chama a atenção na letra é aquela parte que eles falam assim: eu me lanço aos teus pés, és tudo que eu preciso, eu me lanço nos teus braços, alguma coisa nesse sentido, eu me lanço nos teus braços. Aí pensando sobre essa música, eu fiquei imaginando assim, será que eu posso dizer que eu me lanço nos braços de Deus? Como que é isso? Como que é isso na nossa cabeça, na nossa vida? Eu me lanço nos braços de Deus, Deus me recebe nos seus braços. Para alguém se lançar no braço de outra pessoa, é preciso ter muita intimidade, não é? É preciso ter muito carinho por essa outra pessoa. Então como que eu, Felipe, posso dizer que Deus me recebe nos seus braços? Eu me lembro que a palavra de Deus me fala que Ele é o meu Pai. Eu lembro que nesse tempo de dificuldade, em todas as dificuldades, grandes pessoas da Bíblia, eles perceberam que Deus é o Pai e que Deus tem cuidado do seu povo, tem cuidado dos seus filhos, tem amparado o seu povo. E isso foi me enchendo de alegria e conforto e me colocando no coração que eu preciso mais de Deus ainda. Mais necessidade de Deus eu tenho. Deus tem que ser o centro da minha história, Deus tem que ser o dono de tudo que eu sou, Deus precisa ser o ar que eu respiro, como a música canta, como a música diz, né? Deus precisa ser para mim tudo isso, toda essa verdade, todo esse poder, todo esse privilégio que é adorar o nome dele, né? Adorar o nome do Senhor, buscar a presença do Senhor. E eu quero te perguntar se você tem experimentado isso, se você tem percebido que Deus tem cuidado de você, que Deus tem amparado o seu coração, que Deus tem feito transbordar dentro de você a presença dele, o amor dele, o carinho dele. Será que Deus tem feito isso por você, por mim? O que Deus tem feito na nossa história? Esse tempo que nós estamos vivendo não é um tempo de fracasso, mas é um tempo de vitória, é um tempo de poder voltar para Deus. Mas você, como você está se sentindo? Você também se sente assim, recebido, acolhido por Deus, nos braços dele, no colo dele? Você é alguém que pode dizer assim, não, Deus, eu e Deus somos amigos íntimos, eu e Deus podemos assim conversar, e quando eu falo, Deus me ouve, e quando Deus fala, eu ouço, e quando quanto mais eu preciso de Deus, mais eu posso ter. Será que isso é verdade na sua vida? Como você se sente em relação à intimidade com Deus? Esse ano 2020, nós temos discutido isso na igreja, para que nós possamos viver mais perto de Deus, nós precisamos muito mais ainda conhecer a pessoa de Deus e entender que nós precisamos assim, de envolvimento, de intimidade com Ele, de vida na presença dEle. E aí pensando sobre intimidade, pensando sobre conhecer o nosso Deus, reconhecer quem Ele é, saber das coisas dEle, eu me lembro de um personagem muito importante na história do cristianismo, do judaísmo até hoje, que é Abraão. Como foi o relacionamento de Deus e Abraão? Será que Deus e Abraão eram amigos íntimos? Será que Deus e Abraão tinham uma relação de intimidade? E aí eu vejo que Deus chama Abraão quando Abraão não conhecia Deus ainda, né? E aí Abraão obedece Deus, simplesmente Deus chega e fala assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela
e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda, para uma terra que você não sabe onde é, mas que você precisa ir para lá. E Abraão pega e vai. Ele vai nesse sentido. Ele vai caminhar com Deus, ele vai viver com Deus. Em outro período, em Gênesis 22, Deus retorna a Abraão e fala assim: Abraão, pega teu filho, teu único filho, Isaque, e sacrifica-o. O que Abraão vai e faz? De madrugada ele pega seu filho, prepara a viagem, ele parte para sacrificar o seu filho. Chega ali naquele lugar ali, quando ele está prestes a tirar a vida do seu filho, obedecendo aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, Deus envia o anjo do céu e envia ali também um animal para ser sacrificado. Então a relação dos dois, de Deus e Abraão, uma relação estreita, era uma afinidade muito grande. E a história de Abraão começa ali em Gênesis 12 e vai tomando sequência. Em algumas partes Abraão até vacila, fica com medo, ele nega assim, muitas vezes parece que ele não confia naquilo que Deus pode fazer. Então um exemplo disso é quando ele chega no Egito, o faraó fica interessado em Sara, ele pede então que Sara minta por ele, dizendo assim, diga a essas pessoas, aos poderosos, que eu sou seu irmão, e assim eles não precisam me matar. Em outro momento, então, Sara já idosa, não pode ter filhos, Sara chega e fala, vou te entregar minha serva, você tem relação com ela e vocês vão ter um filho, para gerar um herdeiro para você. Abraão não discute, ele vai, ele não espera a promessa, ele vai e ele faz algo totalmente errado, né? Ele faz algo muito, muito mal, muito, muito ruim. Essa é a história de Abraão. Ele não é um herói do ponto de vista dos heróis que nós... Pode desligar o computador. Os heróis que nós vemos na TV, que não tem falhas nem erros, mas ele é alguém que tem uma vida com Deus. E para mim o ápice disso é quando nós temos ali Gênesis 18. Gênesis 18 é maravilhoso no sentido de que Deus envia uma promessa para Abraão, uma promessa muito poderosa. E é interessante o seguinte, né? Se você analisar toda a história, se você tentar criar aí na sua mente como foi isso, a história é muito bonita, né? Abraão estava acampado num bosque de carvalhos, que era um lugar assim, devia ser belíssimo, e no horário mais quente do dia, talvez meio-dia, eu não sei exatamente, estava ali Abraão e Deus estava ali com ele, né? Abraão estava ali à porta da sua tenda, estava ali tomando um ar fresco, né? Quando de repente ele vê 3 homens chegando até perto da sua casa. O texto não é claro em dizer a aparência desses homens, mas o texto de Mateus 18, de Gênesis 18, vai dizer que ele assim, levanta da sua tenda, vai receber esses homens, e ao chegar até esses homens, ele pede então para Sara cozinhar algumas coisas, ele insiste para os homens ficarem. Esses 3 homens estão ali então na sua casa, sendo recebidos por ele, e aí à medida que eles estão ali, se relacionando com Abraão, um deles fala assim, cadê Sara? Isso aqui é interessante, né? Cadê Sara? Em momento nenhum Abraão fala o nome de Sara, em momento nenhum há uma conversa nesse sentido, mas ele pede o nome de Sara. E aí ele fala, Sara está dentro da tenda, né? E aí Deus fala através desse homem o seguinte, Sara vai ficar grávida, daqui a 1 ano eu volto, e quando eu voltar, você vai ver que Sara está grávida. Aí Sara, ouvindo a conversa atrás da porta ou debaixo da tenda, ri daquela promessa, porque ela já era muito idosa e ela duvida então daquilo que é prometido a ela. Mas então Deus pergunta por que ela ri, e aí toda aquela explicação dela, porque ela já era muito idosa e todas essas coisas. E aí nós vemos depois na sequência disso, né, os homens se despedem ali de Abraão. E a partir do versículo 16, que é o que eu quero trazer uma reflexão para nós, há uma conversa muito bonita, que demonstra muita intimidade entre Abraão e Deus. Então eu quero te chamar para ler, se você tiver aí na sua casa, sua Bíblia
aberta, é Gênesis 18, a partir do versículo 16, tá bom? Gênesis 18, versículo 16 diz assim: Depois da refeição, os visitantes o levantaram. Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor disse: Devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e as famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Portanto, o Senhor disse a Abraão: Ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Descerei para investigar os seus atos e ver se seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximando-se dele, e disse: Exterminarás tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim os exterminarás e não a pouparás por causa deles? Claro que não farias tal coisa, destruir o justo com o perverso. Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira? Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão voltou a falar: Embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu Senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos e não 50. Destruirá os justos junto com a cidade por causa desses 5? O Senhor disse: Se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão levou seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu: Por causa das 40, não a destruirei. Por favor, não fiques irado comigo, meu Senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse: Se encontrar ali 30 justos, não a destruirei. Abraão prosseguiu: Uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja 20. O Senhor respondeu: Por causa dos 20, não a destruirei. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: Por causa dos 10, não a destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para a sua tenda. Conseguiu acompanhar a leitura? Conseguiu acompanhar essa história? Perceba aqui comigo o seguinte. Olha que história maravilhosa, irmãos. Nós temos na primeira parte do capítulo 18, o Senhor apresentando para Abraão como aquele plano de ser luz para as nações, estrela para ter uma descendência do tamanho das estrelas do céu. Como que isso ia se cumprir? Isso ia se cumprir através de um filho, o filho da promessa. Esse filho da promessa nós sabemos que é Isaac, e nós sabemos de todo o contexto em que ele vai nascer, na velhice dos dois, na dificuldade dos dois para terem essa criança. E aí nós vemos mais tarde, depois disso, que isso realmente acontece. Mas nós vimos aqui nessa segunda parte do texto algo maravilhoso. Quando os homens partem, esses homens vindos de Deus, nós acreditamos que sejam seres celestiais, eles estão ali encarnados, eles então resolvem partir para a cidade de Sodoma.
com o objetivo de investigar se realmente ali acontecia todas aquelas coisas mencionadas. E eles partem para a cidade. E aí, enquanto eles partem, Deus faz uma análise se era justo que Abraão ficasse omitido dessa informação. Olha só, Deus está comunicando com Abraão aquilo que ele ia fazer. Deus precisava disso? Deus tinha essa necessidade? Deus precisava mesmo falar, não, eu tenho que compartilhar o meu plano com Abraão. Nós fazemos isso com os amigos, com a esposa, com os amigos, com a família. Mas Deus não precisava de Abraão naquele momento. Mas ele acha assim, não, eu vou contar com Abraão para alguns dos meus objetivos, então eu quero contar com ele, eu quero contar para ele o que eu vou fazer. E Deus vai contar para Abraão tudo aquilo que ele ia fazer. Sabe, querido, quando nós olhamos a sequência do texto, nós vamos ver que essa cidade estava totalmente destruída do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral. Essa cidade era uma cidade alheia à vontade de Deus. Tanto é que os 3 homens chegam à casa de Ló, sobrinho de Abraão, e eles, ao entrarem na casa de Ló, as pessoas da cidade, os homens da cidade, eles ficam assim, apaixonados, vou dizer dessa forma. Eles querem então que Ló coloque para fora os 3 homens de Deus, para que aqueles homens ali reunidos ao redor da casa de Ló abusassem desses homens, tivessem relação com eles. Ló chega e fala, não, de forma nenhuma, são meus convidados, são meus hóspedes, tomem aqui minhas filhas virgens e tenham prazer com elas. Os homens não aceitaram, eles queriam então aqueles homens. Só para você entender o tamanho da destruição moral, espiritual, em que a cidade de Sodoma vivia. A cidade de Sodoma era totalmente contrária a Deus, totalmente afastada dos planos de Deus. A cidade de Sodoma, ela era uma cidade ímpia, totalmente ímpia. Mas ao contar os seus planos a Abraão, o que Abraão faz? Senhor, se tiver 50 justos, Senhor, cancele, por favor, essa operação. Senhor, 50 justos. Ele apela então para quem Deus é. Então, se o Senhor é justo, se o Senhor é poderoso, se o Senhor é Deus bom, se o Senhor é paz, então não faz isso. Não permita que isso seja o motivo, seja o critério para que a cidade seja destruída. Eu acho que Abraão pensou um pouquinho melhor e falou, não, Deus, se forem 45, por favor, não desista. Não, Senhor, se forem talvez ali 40, tá bom? 30, 20, 10 homens justos, tá bom? E então Deus fala, tá bom, meu filho, se tiver ali 10 justos, eu não vou destruir. Se tiverem apenas 10 justos, eu não vou acabar com aquela cidade. Não tinham nem 10 justos. Não tinham nem 10 justos. Olha só que lição valiosa é essa, meu querido. Em primeiro lugar, o Senhor, o Deus de toda a terra, que quis contar o seu plano para um homem. Isso me faz lembrar do Salmo 25, versículo 14, que diz assim, o Senhor revela os seus segredos àqueles que o temem. O Senhor mostra para aqueles que o temem os seus planos, os seus projetos, aquilo que Ele quer fazer. Então, nesse tempo de aflição que nós estamos vivendo, é preciso ouvir a voz de Deus. O que Deus está falando com você? O que Deus está te mostrando nesse tempo de se afastar? O que Deus está mostrando para você, para a sua igreja, para a sua família, para a sociedade, sobre os planos dEle? Eu creio que nesse tempo você está convivendo mais com sua família, está vivendo mais com seus amigos, está se comunicando mais com as pessoas. E esse é um tempo para também você poder aprender as lições valiosas de Deus.
Deus está te contando, Deus está revelando isso para você. Deus está falando ao seu coração, Deus está falando de Abraão. Mas uma outra coisa que me chama a atenção é que Abraão ele vai tentando argumentar com Deus a possibilidade de que Deus desse o perdão para aquelas pessoas. Que Deus concedesse perdão para eles, que Deus permitisse uma nova chance para aquele povo. Ele vai numa espécie de conversa, negociação com Deus, eles vão tentando argumentar ali. E aí, meu querido, outra lição para nós. Deus, ele está ouvindo. Deus está ouvindo. A nossa oração não quer dizer que ela vai mudar os planos de Deus, vai mover o coração de Deus. Não, nossa oração é muito mais do que Deus mudar essa história. A oração é Deus mudar a nossa história. A oração é Deus mudar a nossa perspectiva. A oração é Deus fazer com que a gente possa falar com Ele os nossos desejos, e Ele responde os nossos desejos, Ele mostra para nós aquilo que Ele quer fazer, e ao mostrar para nós aquilo que Ele quer fazer, Ele permite também um diálogo com Ele, uma conversa com Ele. Abraão vai falando, Senhor, 50, 45, 40, 30, 20, 10. E no final das contas, o que acontece? A vontade de Deus é feita. Independente da vontade de Abraão, a vontade de Deus é feita. O que Deus está fazendo agora na história é unir o seu povo em oração. O que Deus está fazendo agora na história é atrair a Ele aqueles que estavam afastados dEle. O que o Senhor Deus está fazendo agora com a sua igreja é exatamente isso. Eu não sei quanto tempo ainda nós vamos ficar nessa situação de quarentena, de isolamento social. Não sei até quanto tempo nós vamos ficar impedidos de adorar a Deus como igreja. Eu não sei. Isso também não é importante, eu não preciso saber disso. O que eu preciso entender agora é que Deus é um Deus real, é um Deus vivo, é um Deus que está comigo. É um Deus que fala comigo como um amigo fala com outro amigo. E Deus quer falar comigo através da minha obediência, através da minha submissão, através da minha sinceridade, através das circunstâncias que estão perto de mim. Vai lembrar que Sodoma, de novo eu lembro, né? Sodoma era uma sociedade corrompida demais, extremamente afastada de Deus, tal qual é a nossa sociedade. Mas mesmo assim Abraão vai orar por eles. Abraão vai interceder por eles. Meu querido, você hoje, nesse dia, ao invés de reclamar dessa quarentena, ao invés de passar uma mensagem falsa, ao invés de ver mais um filme ou mais uma série, o que você fez hoje? Você intercedeu pelo presidente do nosso país? Você orou por ele? Você orou pela família dele? E o ministro da Saúde, você também clamou por ele? E aqueles cientistas que estão lá tentando desenvolver um remédio, uma vacina, tentando entender esse vírus, você tem orado por essas pessoas? Abraão orou por aqueles que eram pecadores, aqueles que eram afastados de Deus. Você orou para que a igreja do Senhor continuasse em oração? Eu não sei, irmãos, mas será que esse movimento de oração da igreja, se você agora sair aqui da nossa live e for procurar em outras redes sociais, você vai ver vários movimentos, vários movimentos de a igreja online, a igreja cultos online, pessoas ensinando, pregando. Isso é muito importante, muito válido. Mas eu espero que não demore muito tempo para a igreja estar reunida novamente. Nada substitui um abraço, calor humano, poder cantar.
Hoje tive muitas falhas aqui, né? Tentei colocar música ao vivo, tentei trazer um momento de louvor. E olha que eu testei, meus irmãos, testei bastante, testei a semana toda, estudei, li, né? Projetei algumas coisas. Não deu certo. Mas não deu certo por causa de alguns propósitos de Deus, eu creio. Mas o que eu quero trazer para nós nessa reflexão hoje é isso mesmo. Nós precisamos voltar para Deus, como Abraão, sabe? Voltar em obediência a Deus. O que Deus está para fazer? O que Deus quer fazer? O que Ele quer fazer? Será que Deus quer fazer algo mais por você? De uma coisa eu sei, eu tenho aprendido mais e mais a amar minha família nesses dias. Eu tenho aprendido mais e mais que eu preciso orar cada vez mais. Eu tenho aprendido que é necessário conhecer mais a Bíblia. Eu tenho aprendido que é importante ler outros livros que falam do amor de Deus, daquilo que Deus tem feito. Eu tenho aprendido que é importante que a igreja ela desenvolva mesmo essa comunicação. Essa comunicação virtual, nós precisamos desenvolver isso em nossas comunidades, em nossas igrejas. Mas eu também quero lembrar você que é preciso voltar a Deus em oração. É preciso voltar a Deus para esse lugar secreto de intimidade com Ele. É preciso retornar a Deus, a esse lugar de profundidade nele, de vida real nele, de conhecer mais o que Ele pode fazer. Nós temos perdido isso de vista. Nós temos perdido isso de vista. E o que Deus fez? Colocou todo mundo em casa, com sua família, com várias igrejas online, várias mensagens online. O YouTube está cheio, o Facebook está cheio, o Instagram também. Os sites, as igrejas estão inovando, os pastores estão inovando. Material a gente tem, conteúdo a gente tem. Mas a gente precisa voltar à prática da oração. Eu quero que você faça isso agora. Quero que você... Nós vamos agora... Eu vou orar. Vou encerrar a nossa live aqui, mas o culto continua. Eu quero convocar você, igreja, a continuar o culto aí na sua casa. Com a sua família, com seus filhos, sua esposa. Eu estou aqui com o Pedro, essa benção. Estou aqui com a Nayara, meu amor. E nós vamos orar agora. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pelo seu coração. Eu quero pedir a Deus que essa mensagem faça morada em você. E eu quero, assim, depois que encerrar essa live, que você procure no YouTube algumas músicas. Aquieta Minha Alma, é uma dica para você. Tinha para tocar também O Espírito do Senhor, lá do Kleber Lucas. Nós colocamos Eu Me Rendo. Essa versão no vocal livre é maravilhosa. Outras canções que falaram no seu coração. A minha intenção era colocar Lugar Secreto, para que a gente possa retornar a esse lugar secreto de oração na presença do Senhor. Então feche seus olhos se puder, acalme seu coração, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós encerramos aqui, Pai, essa transmissão, essa mensagem, ó Deus,